Olá, eu sou o Thiago Emílio Matias Sanches, acadêmico do curso de História da Universidade de Estácio de Sá, matrícula 20.215.79.532. Estou fazendo esse vídeo avisando a aprovação na disciplina Aspectos Sociológicos e Antropológicos da Educação, a prática como componente curricular. Ok? A professora Tauana Paiva de Souza Gomes. Vou apresentar então, fiz aqui algumas anotações, vou demonstrar aqui, pelo menos fazer alguns esclarecimentos nisso. Nesse trabalho visamos aplicar na prática os conceitos da sociologia e antropologia relacionados à relação sociedade e meio ambiente, focando no tema desigualdades sociais aplicadas à educação em tempos de quarentena. Hoje, 12 de maio de 2020, estamos dentro desse contexto de isolamento social e, de alguma forma, isso afeta o nosso dia a dia, a educação das nossas crianças, e é justamente esse o ponto que eu gostaria de abordar aqui. As desigualdades sociais aplicadas à educação, considerando tanto o cenário do setor privado quanto do setor público, e fazendo aqui algumas considerações à luz de autores dentro do campo da sociologia, como Marx, Friedrich Engels, Emile Durkheim e Comte. Então, como está dividida a nossa apresentação, primeiro, a afirmação de Comte sobre a educação. Ele diz: toda educação humana deve preparar todos para viverem pelo outro a fim de reviverem no outro. Enfim, a educação ela é um direito de todos. Todos devem ter acesso a uma educação de qualidade. Sabemos que isso não é a realidade. Estamos vivendo em um contexto a nível de Brasil que nós sabemos que isso não é realidade. Estou falando aqui de Fortaleza, e esse também não é a realidade desta cidade. Nós temos muitas desigualdades dentro do contexto da educação. E antes de falar especificamente da educação, vamos primeiro trabalhar as questões aqui mais de pressupostos, levando em consideração algumas citações de Karl Marx, principalmente na obra Manifesto Comunista. Para ele, o intelectual, um dos primeiros a tratar desse assunto e criador da doutrina comunista moderna, Marx, embora não tenha tratado do campo da educação, tenha concentrado seus esforços dentro da economia, ele abordou o tema da desigualdade social e disse: a desigualdade social está atrelada necessariamente ao modo de produção capitalista, que não é justo, não é igual. E aí a afirmação, que é bastante conhecida: a história da sociedade até os nossos dias é uma história de lutas de classe. Nós sabemos que dentro do pensamento de Marx existe uma divisão de classes, aquela classe que ele chamou de burguesia, aqueles que têm acesso realmente a ter maior poder econômico, têm acesso à educação de qualidade, à melhor moradia, ou seja, eles detêm o poder, os instrumentos de trabalho, e a outra classe que ele chamou de proletariado, em outras palavras, a classe menos favorecida. Então, essa luta de classe, dentro da perspectiva de Marx, lembrando que ele falou dentro de um contexto muito, muito difícil, há basicamente 200 anos, dentro desse contexto onde uma classe era meio que sufocada, não tinha os mesmos privilégios que a classe burguesa. E isso contribuía para uma espécie de desigualdade social. Marx acreditava que a miséria era utilizada como instrumento pela classe dominante. E isso nós levamos em consideração. Hoje a situação não é muito diferente. Percebemos que ainda existem essas classes, uma espécie de uma classe burguesa, uma proletariada, ou seja, classes de pessoas mais favorecidas e outras menos favorecidas. Para Marx, o indivíduo pode fazer suas escolhas, mas as condições sociais são influenciadas pelas condições econômicas. E aqui eu já começo a pincelar sobre o que eu propus a falar aqui sobre a educação. Estamos vivendo um período de quarentena no Brasil. Isso afetou as escolas, todo o planejamento escolar, carga horária, enfim, a todo o cronograma que foi estabelecido pelas instituições de ensino, tanto no setor privado quanto no setor público. Mas nós
tomarmos por base essa realidade, percebemos que no setor privado, justamente como ele falou aqui, por ter melhores condições econômicas, as pessoas que frequentam a escola no setor privado geralmente têm melhores condições, acesso à tecnologia, a aparelhos tecnológicos com melhor qualidade, com melhor resolução. As escolas tomaram medidas de transmitir aulas online, usar aplicativos para ter essa conexão com os pais, com os alunos e assim seguir o seu cronograma, né? Na verdade, diminuindo os efeitos dessa quarentena. Já no poder público, na esfera pública, nós não temos isso com tanta clareza, né? Nem todas as escolas estão utilizando esses recursos. E aquelas que estão utilizando, isso não é garantir que todos os alunos terão acesso, uma vez que a classe menos favorecida muitas vezes não tem acesso a uma internet de qualidade, um aparelho de qualidade, os pais não sabem usar os aplicativos que têm disponíveis na web. Então isso afeta diretamente a formação intelectual da criança, do adolescente. Então, nós sabemos, para fechar esse primeiro ponto, que a desigualdade social ela é uma realidade presente e isso afeta diretamente a educação. A educação, que deveria ser um direito de todos e que nós sabemos que, infelizmente, não é bem assim. E aqui eu cito Émile Durkheim, né? Ele falou a educação é uma socialização da juventude para a geração adulta, ou seja, ela está diretamente ligada ao desenvolvimento do indivíduo no meio onde ele está inserido. Segundo Durkheim, o papel da ação educativa é formar um cidadão que tomará parte do seu espaço público, não somente o desenvolvimento individual do aluno, ou seja, a educação ela é fundamental. Isso aqui, Émile Durkheim mencionou no seu livro Sociologia e Educação. A educação ela é fundamental para a formação do indivíduo e a sua contribuição e participação na sociedade. Mas uma vez que nem todos os indivíduos têm acesso a essa educação de qualidade na infância, na adolescência, em virtude dessas diferenças tanto do setor privado quanto do público, mas principalmente aqui tratando dentro da esfera da desigualdade social, ou seja, o setor público que sofre mais isso, nem todas as crianças da escola pública terão acesso à universidade, a uma educação de qualidade, a uma boa formação profissional, embora a educação seja um direito de todos. E ele diz, a educação tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança estados físicos e morais que são requeridos pela sociedade. Ou seja, a educação desenvolve um papel fundamental na formação do indivíduo. Então, em período como esse que nós estamos vivendo, precisamos considerar as desigualdades sociais, uma vez que nem todas as famílias têm condições de se manter em período de isolamento, as famílias têm condições de sustentarem a sua casa, os pais, enfim. E se os elementos básicos, né, de saúde e higiene não são possíveis, quanto mais uma educação de qualidade. Então, por outro lado, uma classe dominante que detém os meios de produção, eles têm acesso a tudo isso, então eles não sofrem tanto os efeitos desta pandemia. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que tanto Marx como Durkheim e Comte, que foram citados aqui, estão, de alguma forma, advertindo sobre essa realidade, dessa instabilidade entre economia e educação, que é algo realmente alarmante. Todavia, como estamos num contexto de pandemia, isolados, e as escolas tiveram que tomar outras medidas, isso fica muito mais evidente, essa discrepância, né, entre esses dois setores, ok? E isso contribui para a formação de uma sociedade, digamos, que sofre os efeitos do analfabetismo funcional, algo que o autor do livro-texto dessa disciplina, Fernando de Figueiredo Baileiro, nos advertiu. Considerando todas as questões relacionadas à formação educacional, se não todos tiverem acesso, o analfabetismo funcional será uma realidade nos dias futuros. E isso é verdade. Então, fica aqui a nossa análise crítica sobre essa realidade para que possamos amenizar os efeitos da desigualdade social e investir na educação, mesmo no período de isolamento. Bom, as obras aqui que foram citadas são Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, Teoria Política Positivista, Pensando com Comte, da série Filosofia, Positivismo e Educação, livro 4, de Gustavo Biscaia, Educação e Sociologia, de Émile Durkheim, e Aspectos Antropológicos e Sociológicos da Educação, de Fernando de Figueiredo Baleiro.
Tá bom? Até mais.